galera, tudo bem? Bruno aqui e hoje você vai aprender como fazer um podcast com poucos cliques. Se você quiser, você faz com um clique só, tá bom? Mas eu vou te mostrar o jeito de usar o Unag. E se você não sabe o que é o Unag, vem comigo, puxa a cadeira, pega o seu café ou o seu chazinho, mas não esquece de beber 3 litros de água por dia, porque faz bem pra saúde, beleza? Então vem na minha que eu vou te explicar como fazer um podcast com IA rápido, fácil, delicinha. Então aproveita e já senta o like, se inscreve no canal e comenta porque eu sempre respondo todo mundo, tá? Então olha só, gente, bora lá. A primeira coisa que você precisa é ter um Gemini ou um GPT, tá? E aí é de grátis, faz a conta, conversa e você coloca a sua história aqui. Você simplesmente pode chegar nele e falar assim: preciso criar um podcast sobre, sei lá, como fritar um ovo. Você pode dar detalhes. É um podcast curto entre duas pessoas. Chame o homem de Você vai entender o porquê. Speaker 1 e a mulher de Speaker 2. Aplique esse nome sempre na frente das falas. Podcast bem curto. Eu tô colocando curto aqui porque é o modelo que eu tô ensinando para vocês. Vocês podem fazer o tempo que quiser, tá? E manda lenha aqui e ele vai criar aqui para você o podcast, tá? Então, ele mostra todo o raciocínio aqui que ele vai utilizar, porque eu tô no Pro, mas se você for no Flash, ele vai ser tão rápido e vai entregar tão bom quanto e até menos demorado, tá? Uma vez que ele te entregar o roteiro pronto, gente, uma coisa que a gente tem que ter ciência é que ele vai te entregar praticamente pronto aqui, ó. Ah lá, tá vendo, ó? Cozinha em 2 minutos e blá blá blá, traz todo o roteiro exatamente como a gente precisa. Eu vou te explicar o porquê, tá? Esse é um formato mais gourmetizado. Olha, já estamos falando de comida, tô falando gourmetizado. Olha que piadinha boa. Vale o like, vale o like. Gente, muito bem, uma vez que você fez isso daqui, a gente vai dar vida a este podcast com IA, que é a proposta, né? E para isso, não se preocupa, tá tudo aqui nos comentários, aqui os links para você poder acessar das ferramentas. A gente vai no AIstudiogoogle.com, tá? E este cara, para mim, ainda é um dos mais gostosinhos de se fazer um texto em fala de forma natural, tá? Então você clicando aqui, ó, você vê o caminho que eu fiz, né? Entrei no site, cliquei em gerar mídia, fui em Gemini Speech Generation, porque você tá prestando atenção, é óbvio que você está prestando atenção, tá prestando atenção? Tá? Tá bom? Então dá o like. Então, gente, com o roteiro pronto, você vê que aqui ele trouxe aqui um disclaimer pra gente, tá? Então, ele traz aqui que são os dois participantes e você pode simplesmente colar este texto aqui, ó. Você pega este texto, eu vou pegar um modelo simples aqui, tá? Então, olha só. Pegar essas frases aqui, só pra gente ter como ideia. E quando eu vou entrar aqui nessa opção, você dá o título que você quiser aqui, tá? Então você coloca aqui, ó. Podcast de ovo frito. E ele foi, tá? Aqui é a estrutura da narrativa. O que é importante? Você só cola aqui, ó. Automaticamente ele já separou pelos speakers 1 e 2. Para ter uma conversa de duas pessoas, que é o limite da versão do Gemini, você vai em multispeaker aqui. Ele ainda não deixa você colocar mais de 2 aqui, tá? O que é legal? E se você quiser uma outra ferramenta, a gente tem o Eleven Labs 3, e aí sim você, com a versão 3, você consegue colocar mais de 2 pessoas aí para conversar. Se você coloca no Pro, você vai ter um refinamento melhor desta conversa. Mas o que é legal? Porque no início, né, você tem uma introdução, a instrução sobre o seu podcast. Então você pode simplesmente dizer aqui que trazer uma introdução para ele. Podcast. Ó, ele tá mudando lá em cima. Podcast de gastronomia. Coloque uma introdução musical simples e rápida antes deles falarem, tá? Então você tem isso. Esse é o primeiro ponto. Aqui
eles têm as falas, né? E, por exemplo, vou pegar o Speaker 2 aqui e você pode colocar entre parênteses. Opa! Você pode colocar entre parênteses risos e ele vai entender, tá? Escolhe o speaker que você quer, tá? Então você tem o áudio clicando aqui para Ready to ouvir. build something awesome today? É em inglês, tá? Então no nosso caso é um homem que começa falando e a segunda é uma menina. Então eu troquei, já escolhi, achei o que é de bom. Tem aqui e mando rodar. Você vai ver que ele vai rodar e vai trazer automático para você, tá bom? Olha só. Ele demora um pouquinho, porque é umas frases longas aqui, tá? Mas é só para dizer que dá para trazer emoção aqui também quando eu coloquei o risos. Você pode colocar choro, pode colocar estresse, pode colocar do jeito que você achar melhor. Ou até no meio das frases, tá? Tipo risos, por exemplo. Vamos ver como é que fica esse vídeo pronto aqui. Esse vídeo não, esse áudio. Então olha só, gente, ele gerou o áudio aqui e olha como é que fica. Olá e bem-vindos ao Cozinha em 2 Minutos. Hoje vamos desvendar um mistério que assombra muita gente: como fritar um ovo perfeito. É isso mesmo. Parece simples, mas todo mundo tem uma história de gema estourada ou clara queimada. Vamos resolver isso de uma vez por todas. E aí, gente, ele já traz essa conversa para vocês, tá? Eu não vou deixar ele no completo aqui, é só para mostrar que ele entrega e você pode baixar. Você pode fazer várias versões disso daqui, tá? Então, ó, eu fiz aqui um de chuchu, tá? Então já tem um disclaimer de introdução. Todo podcast tem uma música de fundo, tem um efeito especial. Para onde a gente vai? Que ferramenta que a gente usa? Eu estou sugerindo para você o Suno AI, tá? Mas se você entrar no meu canal e a Prime, você vai ver que eu... Mas se você entrar no meu canal, você vai ver que eu desbravo o universo das IAs, tá, gente? Então, no universo das IAs, você vai encontrar lá outras ferramentas que são ótimas também para você gerar. No Suno AI, a gente clica em criar, e aí eu coloco sempre instrumental. Porque é ruim quando você está fazendo um podcast e tem uma música cantada de fundo. Para mim, gera um desconforto. Gera um desconforto para você também? Comenta aqui se gera um desconforto e os caras colocam uma música cantada no fundo e fica meio que atropelando. Você não consegue prestar atenção no que o pessoal está falando, tá? Então eu sempre clico aqui e trago a descrição do que eu quero para essa música, tá? Pode ser um piano, você só clicar aqui, né? Você pode dizer que é um rock, você pode dizer que é, em português mesmo, música de comida, e aí você manda girar e ele vai trazer as versões. Eu tenho algumas versões aqui que eu faço para fundos. Olha essa daqui, ó. Gostou das versões? Você pode gerar até 4 por dia, tá? Clica aqui no botão direito, você tem em download e clica em download MP3. Você vai baixar isso para sua máquina. Tá com o áudio que você baixou ali, né, clicando aqui? Tá com a música que você baixou no Suno? O que que é importante? É importante você mixar. Gente, antes de mixar, porque eu sei que você vai dar esse like super poderoso, você vai me ajudar aqui nesse canal, dando like, se inscrevendo, dando hype pra mim, se você que tá no aplicativo, vai em comentário, arrasta pro lado e ó, hypeia isso daqui, por favor, meu queridinho. Eu vou te trazer uma dica supimpa. Entendi, este é o gourmet, antes de mixar, porque eu vou te dar um negócio que você vai falar, não acredito que o Bruno fez isso e tá me dando de grátis. Tô sim. Então, eu quero te ensinar, antes de ir no Mixer, a fazer um conteúdo ainda mais simples e prático, sem que você tenha que fazer tudo isso que está fazendo aqui. Vem aqui no notebooklm.google.com, também está na descrição, e você pode criar algo novo. Quando você cria algo novo, clica aqui, ó. Ele vai pedir para você subir. Então vamos supor que você é um professor, que você é uma pessoa que trabalha com educação, que você é um designer e você queira criar um conteúdo. Sobe seu conteúdo aqui, tá? Ou traz um link de um site, ou traz um link de um texto. Você pode colar as fontes aqui ou simplesmente clicar. Você não quer ter trabalho. Descobrir fontes. Descreva o que você quer saber. Como fazer o ovo frito perfeito. E aí, cara, esta ferramenta, ela é
topzera demais, porque ela serve não só para podcast, ela serve para muita coisa, inclusive para você entender o que há de melhor na internet. Então, ele já está aqui procurando várias coisas aqui para você e você clica em importar, porque ele fez a pesquisa na internet, tá? Então, ele pesquisou e está trazendo tudo que tem de bom para cá. E quando ele traz aqui para dentro e ele fizer toda essa pesquisa, tá vendo aqui, ó, resumir em áudio? Você pode simplesmente clicar aqui ou uma conversa profunda em 2 apresentadores, que você pode personalizar, mas se você não quiser ter um trabalho, né, que aqui, ó, personalizar, você vai dizendo como que você quer, se tem alguma coisa específica que quer que ele fale, qual é o teor, como é o jeito que o pessoal fala, ou simplesmente você clica em gerar. E aí, depois de um tempo, em todas as ferramentas que ele trouxe aqui para você, olha essa dica que eu tô dando para você. Ele vai gerar um podcast. Pensa que você que é um professor, pensa que você que é um designer, pensa que é você que está trabalhando com conteúdo digital, quer fazer um infoproduto, você vai gerar esse podcast e já vai ter uma série de coisas aqui, como por exemplo, o conteúdo do Ovo Perfeito já está pronto aqui na tela. Você pode adicionar uma nota, criar um mapa mental do Ovo Perfeito ou incluir mais situações aqui, como técnicas e etc, tá? Guia de estudo, perguntas frequentes, documento do resumo e linha do tempo. Ele gera tudo isso para você. Se você clica aqui ó, em mapa mental, ele vai gerar um mapa mental de um ovo frito. Você já pensou em fazer um mapa mental do ovo frito? É, gente, existe e é possível criar um mapa mental do ovo frito. Ou então, perguntas frequentes. Isso tudo é um material que você está construindo. Você que lida com isso, olha que demais que você está trazendo. O mapa mental já está pronto. Olha como é que fica esse mapa mental, né? A metodologia, os resultados, discussão, análise da cocloação do ovo, tá? Então, você tem um guia para fazer isso daqui. O áudio deste cara aqui demora um pouco para ficar pronto, tá, gente? Então, enquanto ele está produzindo aqui, eu vou te mostrar um outro jeito aqui de você ver de um outro produto que eu fiz, tá? E aí, quando a gente vê aqui, ó, eu vou te mostrar como é que fica o resultado, por exemplo, porque eu já tenho aqui desse áudio aqui de investimento. Vamos supor que você está fazendo um guia de investimento, tá? Ele demora também um pouquinho aqui para carregar, mas já está aqui, ó. Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes do Guia dos Mochileiros do Investimento 2025. A fonte é inspirada na própria jornada do autor. E aí, gente, você tá vendo que ele já leu, já entendeu, porque aqui eu subi um documento para ele poder falar, que é o Guia dos Mochileiros do Investimento. Gostou? Só baixar, gente. E olha, tá sussa, tá lindo, tá perfeito, tá? Se você clica em análise, ele vai gerar um negócio top aqui, mas ele não tem análise ainda porque não é resultado. Eu não trouxe uma tabela, eu não trouxe insumos, eu não trouxe nada, tá? Mas é só para você ver como é possível fazer várias coisas com esta ferramenta e ela já te entregou muito rápido, tá bom? Essa é a dica mestre que já tá valendo seu like. Se você ainda não achou o suficiente para dar o like, eu vou te dar um prompt para você ter o seu próprio mixer. Gente, todos os mixers que eu procurei na internet não traziam o que eu achava importante, que é uma coisa muito fácil, muito simples, muito rápido e que você não tivesse créditos e que você pudesse usar. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente usei o Gemini na versão Canva e esse prompt tá aqui nos comentários para você ter o seu próprio mixer de áudio. É isso mesmo, gente, ó. Eu vou dar o prompt para você, que foi esse daqui, e depois eu fui refinando e eu vou dar os outros comandos de refinamento, tá? E você sobe a imagem, você sobe as faixas e você tem o seu podcast pronto. Você vai subir a música aqui, ó, né? Então, a gente vai lá para a pastinha de podcast, tá? Pega ali, ó, o podcast que a gente tem, tá? Então, vou pegar o Guia dos Mochileiros do Investimento só como exemplo, para a gente ter aqui, ó. Então, ele vai puxar. Se der o play, você vai ver que já dá para escutar, ó. Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar nos trechos. A gente para aqui, tá? E por que que ele é um player? Porque eu precisava de vários layers para incorporar. Então você pode simplesmente adicionar mais uma faixa, que é a famosa música de fundo que a gente fez no Suno. Traz ela para cá e tá junto aqui. Põe um pouquinho para frente, tá vendo que tem uma timeline aqui, né? Então você consegue trazer tudo isso, ó. Bem-vindos! Olha, Olha a hoje música de fundo. a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes do.
Por que que eu fiz isso? Porque muitas vezes você tem algo e não acha a ferramenta certa, né? Então você pode simplesmente vir aqui e duplicar a sua ferramenta, né? O Shine Star aqui, ó, você clica nesse botãozinho, você duplica a ferramenta, você consegue fazer uma transição entre um e outro. Olha que ferramenta profissional que eu tô trazendo para você. E ó, Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar. fez o que queria? Só clicar em exportar MP3. Ele vai começar a renderizar o áudio, vai demorar um pouquinho, pode ser que até apareça na tela que ele parou de responder, mas continua esperando porque vai funcionar. Você vai ver o resultado aqui na tela comigo, tá bom? Tá vendo, ó? Ele demorou um pouquinho, mas veio, já gerou o MP3 aqui para mim e eu coloco aqui teste podcast. Gente, ele vai funcionar. Quando der o erro que vai aparecer na tela, você simplesmente ignora, deixa lá que ele vai funcionar. Veio aqui, ó, o teste podcast, você abre ele, você vai ver que ele vai funcionar de buenas, lindo e maravilhoso. Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes do Guia dos Mochileiros do Investimento 2025. A fonte é inspirada na própria jornada do autor, o Bruno Bechier, sabe? Gente, uma coisa muito importante aqui e que eu não nivelei é que você pode, na trilha, você pode nivelar o volume, ver de que lado que ele vai sair o áudio, tá? Então tem tudo isso daqui, tá? Eu não nivelei, então ele acabou ficando no mesmo tom da voz, mas tá tudo bonitinho e pronto aqui. Disse não vale o seu like, você tem o seu editor Mixer, você não paga mais. Você fez no Gemini com a versão Canva. Diz que não vale o seu like. Gente, agora é só subir, né? Tá pronto o seu podcast, só compartilhar com os amigos, é só sucesso. Gostou desse vídeo? Curtiu? Quer mais assuntos desse? Comenta, deixa eu saber o que você tá achando dos vídeos aqui do canal e não se esqueça de dar uma zapiada, porque tem muita coisa de todo jeito. Eu falo de 3D com IA, eu falo de jogo com IA, eu falo de vídeo com IA, eu falo de tudo, absolutamente tudo do universo de IA. Então não deixa de visitar o nosso canal e de trazer a sua opinião, porque ela é muito importante para mim, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.